Eu precisei caminhar 700 quilômetros em 28 dias, sozinha, pelo sudoeste da França, o caminho de Santiago, para conseguir admitir para mim que eu tô cansada. Tô cansada. Isso meio que fica engasgado, porque não é fácil admitir quando você é uma pessoa realizadora que você está cansada. Eu comecei a ouvir Apodienses há praticamente um mês. E tem mais ou menos uns 14 dias, 2 semanas, que eu estou com muitas dores no pé. E eu estava estranhando porque essa dor no pé, eu que já fiz uma jornada aí de 1.100 quilômetros, ela foi aparecer assim na etapa final da caminhada, no caminho da fé. E aparecer aqui com 2 semanas, falei, ué, o que está acontecendo? E aí eu saí da Via Apodienses tem 13 dias e segui a variante para chegar em Lourdes, que é onde eu estou agora. Extremamente cansada. Muitas dores, sim. E extremamente chateada, porque eu estou com essas dores. Eu vim aqui para caminhar 1.500 quilômetros, porque eu senti quando eu gosto da caminhada longa. Só que quando eu cheguei aqui em Lourdes, eu cheguei ali na frente da gruta, e aí eu fui entender como é, eu quero tocar na pedra, e não dá. E aí eu fiquei andando, aí uma coisa meio engessada, sabe? Falei. Ela disse para Bernadette, vai lá e se banhe nas águas. E aí as águas estão em torneiras, em garrafas. Como é que eu chego na nascente? Aí tem um horário para você se banhar, com todo um protocolo. E aí isso me deu mais cansaço ainda. E aí eu tô aqui para entregar esse cansaço para ela, para ele, para toda a espiritualidade. E eu falei, eu tô cansada. Tô cansada de me sentir cansada. O ano passado eu caminhei 3.000 quilômetros a trabalho, justamente um trabalho para estar aqui, para fazer esse caminho, praticamente sem descanso. Teve descanso, mas praticamente sem descanso. E 3.000 quilômetros é muito, porque eu estava me sentindo culpada de estar tão cansada em 1/3 da jornada. Falei, mas como assim, né? Eu que caminho tanto? Pois é, querida, você caminhou tanto, você está cansada. Não é como uma pessoa comum que está 1 ano sem caminhar e chega aqui para fazer essa jornada. Eu tô cansada. E não só um cansaço físico, eu tô cansada das crenças que me limitam, eu tô cansada dos gatilhos que me assolam, da vergonha. Tô aqui mesmo gravando, aí começa a aparecer alguém, eu fico com vergonha. Cansada das prisões mentais que a gente se coloca. Cansada de achar que eu dou conta, de que eu não posso rezar por mim, que eu tenho sempre que rezar pelo outro, que é um padrão. Quando eu comecei a frequentar centro espírita, muito tempo atrás, em todos os locais de oração, eu ia sempre com o nome de alguém, intenção de alguém. E aqui eu cheguei e falei, pô, quando que eu vou pedir pra mim? Quando que eu vou olhar para o que eu quero, para o que eu desejo? E quando eu falei aqui há dias atrás, eu não sei o que eu quero,
Eu vou seguir meu coração para decidir o que eu quero. Eu recebi mensagens super duras, sabe? Tipo, não é o que você quer, é o que você precisa, que o caminho dá o que você precisa. Caraca, velho, que dureza. Será que não cansa essa dureza? Porque eu já fui dura assim. E por isso que isso, eu que leio todas as mensagens, isso chega assim em mim e fala, nó, porque eu já fui assim. Porque eu fui ensinada assim. É a caridade, é pelo outro, é pelo outro. Cara, quando que vai ser eu? Quando que vai ser eu? Quando que eu vou olhar para as minhas dores e falar, tô com dor. Eu que estou sempre ajudando alguém, ou porque eu ajudo mesmo, ou porque faz parte do meu trabalho apoiar os demais, quando que eu vou ser apoiada? Né? Será que a espiritualidade só vai conversar no que você precisa, tá? Não o que você quer? Cansada desse papo. E aí eu precisei chegar aqui em Lourdes para notar que ao levantar eu sinto dor, que ao sentar eu sinto dor. Eu dei a sorte de encontrar um peregrino que entende muito disso. Ele não chegou a falar, mas ele até receitou, me falou sobre um remédio, o tempo que eu tinha que tomar esse remédio, e falou os perigos se eu continuasse a caminhar. E me parece que eu estou ou com a fascite plantar, que é muito comum, ou com a tendinite calcânea, que é uma dor muito forte. E aí se eu continuar caminhando, talvez eu rompa a fibra do tendão e aí acabou a caminhada. E eu falei, caraca, e agora, né? Como é que fica os meus 1.500 quilômetros? E aí, eu preciso fazer 1.500 quilômetros? Eu caminhei 3.000 quilômetros ano passado. Esse ano, antes de vir, eu fiz 2 trabalhos. Eu caminhei, sei lá, 200 quilômetros esse ano já, antes de vir para cá. E eu estou com 700 quilômetros caminhados sozinha, com peso nas costas, que amplifica mais ainda o esforço. Tô cansada. Mas às vezes a gente não pode falar que tá cansado, porque isso é sinal de fraqueza, né? É um sinal de fraqueza. Mas essa é a parte chata que poucas pessoas mostram numa peregrinação. Ainda mais quando é uma peregrinação longa. Quando o andar, ele tá quase insuportável e você só quer chegar. E eu não digo chegar em Santiago de Compostela, na catedral. Eu digo, cada dia estava para mim se tornando tipo, que horas eu chego na pousada. E eu não sou desse tipo de perfil. Porque o caminho se tornou tão difícil que não tem nem onde você parar. Teve dias que eu andei 15 quilômetros sem sentar em nenhum lugar. E aí, nesse desvio que eu fiz para Lourdes, que é uma variante que eu resolvi fazer, caminho de Lourdes, eu falo, é difícil porque eu sou muito crítica, né? Tenho um olhar muito bom para esse tipo de coisa. Eu sou guia por formação, gerente por formação. E eu falei, gente, não é só você botar seta num caminho. Se você vai colocar um ser humano para caminhar, homem, mulher, jovem, em qualquer idade, você tem que dar apoio. Tipo, 2 dias sem água, sem nenhum lugar para comer, as condições assim para dormir, cara, muito estranhas. Eu nem filmei para não assustar. E aquilo, o peregrino, ele vai ter o que recebe ali, né? É o que você recebe, não é o que você quer. E eu falei, será que tem que ser assim nessas condições tão duras? Tá, tinha o básico ali, dormir, cama e tal, mas será que eu tenho que me colocar nessa situação só para fazer, só para bater uma meta, só para dizer que eu fiz, que eu sou foda?
Não quero mais ser a foda. Não quero mais. Eu encerro Le Puy aqui em Lourdes. Comecei na Notre Dame de Le Puy e termino aqui em Nossa Senhora de Lourdes, com 700 quilômetros caminhados. Eu vou descansar, eu preciso descansar, para ver se eu consigo continuar a caminhada, para ver se eu entendo o que eu tenho que fazer, sem me dar chicotada nas costas, entendendo que isso está acontecendo porque tem que acontecer. Estou cansada, isso é físico, é mental, é o emocional, muitas coisas que aconteceram nesse mês caminhando, gatilhos e gatilhos que foram me acontecendo, que só os mais próximos ou quem eu estou conduzindo no grupo de estudo está sabendo. Que aqui eu duvido quem vai chegar no final desse vídeo. Mas isso é a peregrinação também. E, na verdade, essa está sendo a minha peregrinação. Porque a peregrinação como uma prática ancestral, ela vai ser o que você vai passar. Ou o que você quer, o que você precisa, ou que, os caminhos que vão se abrir, vão se desenrolar. São várias possibilidades, mas nós, quanto seres humanos individuais, a gente tem que entender que cada um vai receber o que a sua alma está preparada para receber e entender. Não necessariamente só pela dor, sabe? Tô cansada de aprender pela dor. Tô cansada, gente. Eu quero dormir e acordar sem essa dor. Que tá agora latejando no meu pé, sendo que eu não caminho há 2 dias. Eu quero que seja leve. Que seja gostoso. Que eu encontre pessoas legais. E não é um querer que vem do ego, é um querer que vem da alma. Porque a alma tá cansada. Cansada de só olhar para o outro, de só cuidar do outro, de só... Sempre... Pode ser eu agora. Pode aparecer pessoas para me ajudar. Lugares legais para eu dormir. Fontes de água potável para eu beber. Locais para eu poder comer comida. E não ficar tendo que carregar um monte de coisa nas costas, com medo que não tenha comida. Que é uma escassez, que é um outro padrão, que é um outro gatilho. Esse não é um vídeo fácil de ser feito, porque eu tô sendo muito sincera. Tentando, assim, ao máximo, colocar aqui alguns pontos para vocês saberem como que é uma peregrinação que pode acontecer, não como que é, o que pode acontecer na sua peregrinação. Mas, de novo, isso depende do formato que você vai fazer, a rota escolhida, o seu momento de vida, o seu espiritual, o seu mental. Eu vim aqui, eu ia fazer o vídeo falando disso. Preciso contar para vocês o que eu vim fazer aqui. Quando eu recebi o caminho, quando eu recebi o chamado para fazer o Caminho de Santiago, foi em uma live ao vivo, numa seguinte frase: Caminho de Santiago, ele é o pai ou a mãe de todos os caminhos. E pá, o pai ficou na minha cabeça e assim que a pessoa terminou de falar, eu falei, senti de fazer, acabei de receber o chamado para fazer o Caminho de Santiago e eu vou trabalhar a energia do meu pai. Devia ter feito esse vídeo deitado. Eu vim... Eu vim viver o luto do meu pai aqui.
eu nunca vivi o luto do meu pai. Isso tem muitos anos já. Eu lembro da notícia, eu lembro de uma parte do dia e eu não consigo lembrar de mais nada depois disso. Depois de adulto eu entendi que eu tive abandono paterno, isso teve várias consequências. Em mim, nos meus irmãos, imagino, na minha mãe também imagino, mas vou dizer aqui só sobre mim. Eu não vivi o luto do meu pai. Então quando eu escutei isso, que Caminho de Santiago é o pai ou a mãe dos caminhos, eu entendi que o caminho da fé, eu fui trabalhar essa parte da minha mãe, e aqui no Caminho de Santiago eu vim trabalhar a parte do meu pai, que eu nunca fiz, que eu nunca parei para olhar. O quanto que não ter o meu pai na minha vida, ou a forma como ele foi levado, como a vida dele foi interrompida, que foi de uma forma violenta, afetou. A forma como eu não tive contato com nenhum avô meu, que morreram muito antes de eu nascer também, essa parte masculina toda da minha vida, o quanto que isso afeta. E eu fui falando aqui várias vezes o motivo de eu estar aqui nesse caminho, que era um chamado espiritual. E para algumas pessoas, quando eu conseguia falar, eu dizia, e eu vim viver o luto do meu pai. E eu imagino que as pessoas pensaram que eu vim aqui só bater uma meta de 1.500 para viralizar, para não sei o que lá. Gente, fazer uma jornada ultra longa é muito difícil. São muitos dias fora de casa, o corpo fica numa exposição assim absurda. Só quem faz uma viagem longa sabe como que é. E é muito difícil porque o corpo ele cobra, às vezes com juros. E o emocional ali de todo dia você tá vivendo essas emoções e os engatilhamentos, como eu falei. Então, embora às vezes a gente mostre aqui as partes boas, as partes felizes, que sim, elas existem, são maravilhosas, eu vim aqui para curar meu coração. Eu vim aqui para ter esse tempo só para mim e tá muito difícil, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a sair do país nessa direção. Eu já acho que fui a primeira pessoa a sair do país, mas sendo agora a primeira pessoa a atravessar o oceano, a pisar na Europa, a liberar tudo isso para da minha ancestralidade para a geração futura, para dizer que isso é possível, que a gente consegue. E mas você não podia viver o luto do seu pai em São Paulo, em Minas Gerais? Não é uma coisa que a gente escolhe, isso é uma coisa que a gente sente. E eu não sei se Lourdinha vai curar meu coração aqui, ou os meus pés, que eu quero tanto, que eu não quero mais caminhar com dor. Eu não quero mais caminhar com dor. Essa é uma decisão. Para isso eu vou fazer o que eu quiser. Sim, eu vou fazer o que eu quiser. Só que às vezes a gente está tão cansado que nem isso a gente consegue, porque tudo que a gente quer tem certas consequências. Então eu vou decidindo o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso, com as possibilidades. Eu nem imaginava que eu ia pisar em Lourdes nessa viagem, e eu pisei, não consegui decidir não fazer totalmente a pé, porque estava muito difícil o caminho. Eu falei, eu não vou me colocar em risco. E antigamente eu ia me colocar em risco, eu ia falar, não, porque eu vou fazer. E essa dureza é uma dureza que eu não desejo para ninguém. Então eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês. É um vídeo mega longo, nem imaginei que ia sair tudo isso. Eu não sei como que vai ser os próximos dias. Eu
decidi me despedir da França. França já deu. Amanhã eu completo um mês que eu tô aqui caminhando na França. 700 quilômetros sozinha. E eu comprei um terceiro tênis, esse foi o presente de aniversário que eu ganhei de vocês, para ver se diminui um pouco a dor, se eu consigo caminhar. Mas eu preciso descansar até para poder pensar na próxima rota. Eu sempre falei que iam ser 3 rotas, e a primeira eu já fiz, que é o Podienses. Eu finalizo o Podienses aqui, na verdade, na cidade que eu peguei a variante. Eu fiz Caminho de Lourdes e estudei que de Lourdes até São João ia ser também extremamente difícil, e foi aí que eu falei, não vou. Só para fazer, só para chegar a pé e bater no peito e dizer que eu consigo? Não. Eu vou descansar os dias que forem precisos para depois eu decidir qual é o próximo caminho que eu pego para chegar em Santiago. Então agradeço todas as mensagens de preocupação, de acolhimento, todas as pessoas que estão me ouvindo. Tem muito o que mostrar, mas eu decidi gravar esse vídeo que eu acho que é importante vocês ouvirem como pode ser uma peregrinação, mesmo que isso vá de acordo com cada pessoa, com cada sentir, certo? Um beijo para vocês e para quem está caminhando um bom caminho. É muito bom quando você tem o que você vai fazer numa peregrinação, porque quando as coisas vão se apresentando, quando as coisas vão surgindo, você vai prestando atenção um pouco melhor. E assim você consegue aproveitar mais, certo? Um beijo.